STF forma maioria para descriminalizar o porte da maconha. E você vai ver também. Incêndio no Pantanal atinge 16 cidades do Mato Grosso do Sul. Prejuízo na agropecuária já ultrapassa 17 milhões de reais. Anvisa proíbe o uso de fenol no Brasil. Você sabe quanto vale a seleção brasileira? Valor é 57 vezes maior do que a Costa Rica. E ainda, falta de dinheiro afeta mais da metade dos casamentos no Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para descriminalizar o porte de maconha. Isso para uso pessoal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no entanto, reforçou que o uso da maconha em locais públicos continua sendo proibido. O Sistema Tribunal Federal formou maioria para descriminalizar o porte de maconha para consumo próprio no Brasil. O voto decisivo foi dado pelo ministro Dias Toffoli, que justificou o voto afirmando que defende a descriminalização de todas as drogas. Para o ministro, o artigo 28 da Lei de Antidrogas é constitucional e já descriminalizou todas as drogas no país. Ele argumentou que crime é aquilo que é punido com detenção ou reclusão. Como o artigo não impõe detenção, reclusão ou prisão simples, Toffoli entende que não se trata de um crime. Ao proferir o resultado por maioria, Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, reforçou que o uso de maconha em locais públicos continua sendo proibido. Ele explicou que o porte para consumo pessoal não é considerado crime, mas sim ato ilícito sem natureza penal. Quanto aos critérios para diferenciar usuários de traficantes, o plenário já havia formado maioria pela necessidade de definição de parâmetros de usuários. Há divergência, contudo, em relação à quantidade máxima que uma pessoa pode portar, podendo variar de 25 ou 60 gramas. Olha, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a decisão do STF em relação à descriminalização do porte de maconha. Ele afirmou que houve invasão à competência do Congresso nesse caso. Vamos conferir. Nós temos sempre que pregar o respeito às decisões judiciais, quaisquer que sejam elas, nós temos que respeitar e eventual discordância ao caminho próprio das discussões, através de recursos, através de leis que possam ser votadas no Congresso Nacional, jamais qualquer tipo de hostilidade a decisões judiciais e muito menos aqueles que as proferem. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema, eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não, e há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica, se porta para consumo há uma consequência leve e quem porta para tráfico uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. E para falar mais sobre esse assunto, que, aliás, interessa para muitos pais que nos assistem agora, nós vamos conversar com um especialista. O nosso convidado é o doutor Almir Tavares, ele que é biomédico e mestre em Ciências e Biotecnologia.
Boa noite, doutor Almir. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Eu que agradeço. Boa noite a todos. E olha só, doutor Almir, do ponto de vista médico, científico, como você avalia a decisão de hoje do STF sobre a maconha? Talvez tornar legal a descriminalização da maconha é algo que tem uma competência muito maior do que simplesmente estar ligado à questão de levar aí o traficante à prisão ou não. Porque o efeito também vai polarizar uma sociedade em relação aos seus usuários. Como que vai ser o relacionamento com esses usuários a partir do momento que não há uma política pública para isso? O SUS, ele não consegue absorver parte daquilo que ele já tem, ainda mais agora, levando em conta quem é que vai vender, quem é que vai distribuir, quanto é uma quantidade que é aceitável quando se fala de 20 a 60 gramas, sabendo que qualquer quantidade já é uma quantidade relativa para levar uma pessoa ao vício e principalmente a uma desregularização dentro da sociedade. Então, quando se pensa nisso, a impressão é que dá que o governo está dando um passe livre para que haja um relacionamento entre o traficante e o usuário e a sociedade, como que ela vai viver em torno disso, né? Então, isso a gente pensa em um âmbito muito mais amplo do que simplesmente prender um usuário por uma grande quantidade ou uma pequena quantidade de drogas. Você falou em passe livre, né? É bom a gente lembrar que hoje já temos problemas com a Cracolândia, não é, doutor? Exatamente. Haja visto que a Cracolândia já é um problema que envolve não só a característica do paulistano enquanto a um ambiente que não se consegue circular ali e não há realmente uma política para tirar a pessoa dali de dentro, né? E os traficantes, eles vivem ali dentro, circulando naturalmente e pouco se fala de descriminalizar aquele ambiente. A ambiência dali é tão tóxica quanto tomar uma medida unilateral, como foi apontado pela reportagem, de que o usuário pode usar aquilo em um ambiente fechado. E se ele estiver usando dentro do carro dele, na grande São Paulo, dirigindo, sabendo dos perigos que essa droga pode acometer o usuário? O senhor falou bem do crack, e a alegação de muitos defensores da maconha é que é uma droga que não causa tanto prejuízo para a saúde, até menos que o álcool. Essa é a comparação que a gente ouve muito. Mas não é bem assim, não é, doutor? Não é, Kleber, realmente não é. A maconha, ela é uma droga psicoativa, ela tem uma grande responsabilidade sobre crises de ansiedade, síndrome do pânico, ela leva muitas pessoas a um efeito somatizado em estados de psicose, ela traz até mesmo impotência masculina, então ela vem também hoje já responsável por fatores respiratórios, irritabilidade, vários tipos de enzimas pancreáticas, ou seja, uma questão de uma hepatite por uso excessivo do canabidiol. Então, tudo isso não justifica a questão de achar que esta droga ela pode ser usada em alguma doença neurodegenerativa. Ela pode ser usada, mas com uma assistência médica. A gente já sabe que ela é usada na questão de Parkinson, de esclerose, em algumas doenças que fazem com que a pessoa tenha muita dor crônica, mas tem que ter um acompanhamento clínico, médico, muito específico para cada paciente. Tá certo, então. Muito importante esse alerta. Nós acabamos de conversar com o doutor Almir Tavares, ele que é biomédico e também mestre em ciências e biotecnologia. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Grande abraço. E olha só, a Rede Internacional de Polícias, a Interpol, elegeu hoje o novo secretário-geral. O escolhido foi um brasileiro. Há 100 anos, o cargo era ocupado apenas por europeus e norte-americanos. O escolhido foi o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza. Ele é o responsável pela parte operacional e será o novo secretário-geral da Interpol.
O brasileiro foi eleito no processo que compõe os países do Comitê Executivo da organização. Eles se reuniram hoje para avaliar os candidatos apresentados. E o nome de Valdeci foi o mais adequado para liderar a Interpol pelos próximos 5 anos. Essa, inclusive, é a primeira vez que um brasileiro entra na disputa do cargo e tira a hegemonia de 100 anos de europeus e norte-americanos no comando. Agora, o nome de Valdeci Urquiza será levado à Assembleia Geral em novembro deste ano. E os países que compõem a organização deverão aprovar o nome do brasileiro. E olha só, os incêndios no Pantanal já atingiram 17 cidades no Mato Grosso do Sul. Os prejuízos na agropecuária já passam de 17 milhões de reais. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira com validade de 180 dias. Com a publicação do decreto, nós ganhamos agilidade, principalmente na contratação de serviços e compra de recursos, para que esse volume chegue na ponta de resposta, né? As instituições de resposta, que é o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar Ambiental e também o Preve Fogo, junto com as ONGs, podem ter esse apoio da Defesa Civil Estadual na questão do combate aos incêndios no Pantanal. Até a logística para a chegada das equipes que atuam no combate às chamas nos locais de incêndio ficará mais facilitada. Esses recursos eles são usados numa gama de situações, como hora de voo das aeronaves de combate a incêndio, alimentação, água, transporte de tropa, locação de embarcações e vários itens que são necessários para poder auxiliar as instituições de respostas no incêndio no Pantanal. O decreto levou em consideração o que Mato Grosso do Sul vem vivendo nos últimos dias em relação à estiagem. Para se ter uma noção, são mais de 70 dias sem chuva na região pantaneira, que aliada às altas temperaturas favorece o surgimento de focos de calor. Os incêndios vão consumindo tudo o que vê pela frente, afetando a vida humana e também a economia. Ainda segundo o decreto, o prejuízo à agropecuária da região passa de 17 milhões de reais. Os municípios precisam, os coordenadores municipais de defesa civil, fazer a inclusão do município através do S2ID. S2ID é um programa que liga a Defesa Civil Federal, Estadual e Municipal e através desse programa transitam as informações. O prefeito das cidades precisam acionar os seus coordenadores e que eles façam a inclusão dos dados no S2ID. Segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até o último domingo, mais de 620 mil hectares do Pantanal já haviam sido consumidos pelo fogo desde o início do ano. A cada ano que passa, o clima está mudando, o governo está ciente disso, são muitos milhões investidos nos últimos anos na instituição de resposta, que é o Corpo de Bombeiros Militar, com o apoio da Polícia Militar, e também a Defesa Civil Estadual, que no último ano foi incluída no plano plurianual e com verbas para que a gente consiga estruturar cada vez melhor a resposta para a nossa sociedade. Como eu disse agora há pouco, 16 cidades do Mato Grosso do Sul sofreram prejuízos por causa dos incêndios que atingem o Pantanal. E agora nós vamos atualizar as informações lá direto do Mato Grosso do Sul com a repórter Fabiane Dorta. Boa noite, Fabiane. Eu disse aí 16 cidades e esse número pode aumentar? Fala pra gente aí, por favor. Boa noite, Kleber. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Esse número pode aumentar sim, viu? Esses 16 municípios são os que já relataram prejuízos com incêndios florestais a esse Sistema Nacional aí de Informações de Desastres, né? Mas como a situação é crítica em várias regiões aqui sul-mato-grossenses, nos próximos dias deve haver sim mais registros. Lembrando que o cadastro dos municípios nesse Sistema Nacional é um primeiro passo aí para receber recursos emergenciais, né? O governo federal, através desses relatórios, faz ali uma análise, né, dos dados e também das necessidades apresentadas pelos municípios e a partir desse relatório feito pelos municípios, o governo federal verifica ali se é emergencial mandar verbas para esses municípios.
municípios. O recurso, então, é depositado, se autorizado, nos cofres do governo do estado, que vai ali fazer ações junto com as prefeituras que solicitaram. Paralelo a isso, a Defesa Civil aqui do estado também está montando um plano de trabalho para poder prestar apoio às chamadas instituições de resposta. Essas instituições são, por exemplo, o Preve Fogo, o Corpo de Bombeiros e também as ONGs que estão com voluntários, especialmente ali no Pantanal, que é, claro, é a região muito mais afetada que as demais com incêndios aqui no estado. Por falar no Pantanal, né, a situação por lá continua grave, principalmente com relação à estiagem, porque a estiagem continua e ela incentiva e impulsiona, agrava o problema dos incêndios. Só que vale lembrar que não é só a questão das queimadas, que são efeitos aí da estiagem. Nós temos outros prejuízos aí ambientais e também econômicos que vêm com o tempo seco. Eu vou trazer exemplos para vocês. Alguns rios aqui de Mato Grosso do Sul estão simplesmente secando. A gente tem ali um trecho do Rio da Prata, que fica entre o aeroporto de Bonito e a BR-267 em Porto Murtinho. Esse trecho ali não tem mais água, simplesmente secou. Dá para ver até as pedras que deveriam ficar debaixo d'água ali no fundo dos rios. Outro problema que tem afetado, né, outro impacto é com relação à fauna. Muitos animais estão migrando ou até morrendo por conta da seca. Como os rios estão ficando sem água, alguns estão migrando por conta disso. No caso dos peixes, tem peixes morrendo. Já foram registradas mortes de centenas de peixes. Lá no Porto Amolar, por exemplo, na região de Corumbá, um rio lá, trecho do Rio Paraguai, que é a maior bacia que passa ali, teve um trecho que virou um lamaçal. Centenas de peixes morreram naquela região, o que vem preocupando bastante as autoridades. E para vocês verem como a estiagem afeta tanto o Pantanal como outras regiões, aqui em Dourados, onde nós estamos, fica a 600 quilômetros do Pantanal, fica mais próximo aqui à fronteira com o Paraguai. Por aqui tem afetado também, tem dobrado o número de incêndios florestais, é claro, em menores proporções, né? Não são incêndios do tamanho que tem lá no Pantanal, mas também os casos têm aumentado por aqui. E há impactos ainda no agronegócio. A gente chegou a mencionar os prejuízos por lá. Por aqui é uma região que é polo da produção de soja e milho. A gente está em plena colheita do milho. E as instituições ligadas ao agro já apontam que só 15% das plantas estão consideradas sadias. As demais foram afetadas ou um pouco ou bastante com estresse hídrico. Então, nós temos aí os impactos ambientais para o turismo e também econômico. É com você, Kleber. Muito obrigado aí por essas informações tão precisas, Fabiane. Muito obrigado e boa noite. E olha só, nesta terça-feira, a Anvisa proibiu temporariamente a venda e o uso de produtos à base de fenol. A determinação será válida enquanto a polícia investigar os potenciais danos do fenol à saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma resolução que proíbe a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde. Segundo a Anvisa, essa medida tem o objetivo de cuidar da saúde e da integridade física dos brasileiros, pois até o momento não foram apresentados comprovantes da eficácia e segurança do produto em tais procedimentos. A agência ainda afirmou que essa determinação será válida até a conclusão das investigações sobre os potenciais danos associados ao fenol. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo já havia entrado com uma ação na Justiça Federal para pedir a proibição da venda de substâncias químicas à base de fenol para quem não for médico. Essa atitude ocorreu após a morte do empresário Henrique Silva Chagas, após ele passar por um peeling de fenol em São Paulo. E veja a seguir, você sabe quanto vale a seleção brasileira? Pois o valor é 57 vezes maior que a Costa Rica. E ainda, falta de dinheiro prejudica mais da metade dos casamentos no Brasil.
Olha só, nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 54 minutos pelo horário de Brasília. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é ele, o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30 mais uma vez. Vamos falar então de seleção brasileira, Fernando. Aliás, um time bilionário e um futebol pobre, não é mesmo? Exatamente. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. Olha só, nós fizemos um levantamento e o valor da seleção brasileira, somando todos os jogadores, é 57 vezes maior do que o da Costa Rica. Vamos ver. A estreia da seleção brasileira na Copa América foi frustrante. Um 0-0 contra a Costa Rica e uma atuação não muito marcante do time de Dorival Júnior. O resultado se torna ainda mais surpreendente ao analisar os valores do mercado de ambas as seleções. Enquanto a equipe verde e amarela é a mais valiosa do torneio, a costa-riquenha é apenas a 15ª entre as 16 seleções. De acordo com o site Transfer Market, os 26 jogadores convocados por Dorival Júnior valem 7,4 bilhões de reais, enquanto a seleção da Costa Rica vale 127 milhões. Dos 5 jogadores mais valiosos da seleção brasileira, 3 jogam na Premier League. Em primeiro lugar, temos o atacante Vini Júnior, que vale 1,5 bilhões. Em segundo, o atacante Rodrigo, que vale 640 milhões. Em terceiro, o volante Bruno Guimarães, que vale 495 milhões. Em quarto, o atacante Gabriel Martinelli, que vale 410 milhões. E fechando o top 5, o zagueiro Gabriel Magalhães, que também vale 410 milhões de reais. Olha, muito legal esse levantamento aí da seleção brasileira, Fernando. Parabéns para você e para nossa produtora, a Maíra Anjos, que fizeram essa comparação. Vamos mudar de assunto agora, Fernando, e falar um pouco do Corinthians. Parece que o Timão vai ter mudanças no elenco, não é mesmo? Conta pra gente. É isso aí, o Corinthians vai ter 2 saídas e uma chegada. O Corinthians se acertou com o Flamengo e encaminhou a contratação do goleiro Hugo até o final da temporada. Ele estava emprestado ao Chaves de Portugal e vai chegar ao Timão também por empréstimo. O goleiro chega para substituir Carlos Miguel, que vai sair para o futebol inglês. O goleiro, a princípio, iria jogar até a abertura da janela no dia 10 de julho. Mas após um descumprimento de palavra que teve com a comissão técnica, foi afastado e o treinador Antônio Oliveira chegou a dizer que, independente de talento e qualidade, se não cumpre a palavra, não joga com ele. E o goleiro vai treinar separado do resto do elenco até a sua saída para o Nottingham Forest. Outro jogador que será negociado é o Fausto Vera. Ele é volante do Timão desde 2022 e agora negocia com o Atlético Mineiro e com o Boca Juniors. Bom, eu fico por aqui, Kleber, volto com você no estúdio. Um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar, presta atenção, um estudo do Serasa mostra que os problemas financeiros acabam afetando mais da metade dos casamentos no Brasil. A falta de dinheiro ameaça a felicidade do lar. Segundo especialistas, a satisfação do casal com o relacionamento e com a vida financeira estão ligadas. O mau uso do dinheiro desgasta a relação. Os problemas com o dinheiro estão em segundo lugar como principal motivo para o término do relacionamento. 19% das pessoas ouvidas disseram que já tiveram o nome negativado por causa de despesas do parceiro. Atualmente, 85% dos casais não utilizam mais a conta conjunta, preferindo ser o titular único da conta e, assim, controlar os gastos. Ter um bom planejamento financeiro ajuda muito no futuro da relação com as contas equilibradas. Os casais alegam que é possível fazer planos e traçar metas que unem o casal. Assim, a relação fica mais próspera, financeiramente e emocionalmente.